te pedir que esteja abrindo a sua Bíblia no livro poético Jó. No meio da Bíblia, Jó, primeiro livro poético, ou melhor, é o primeiro livro poético, está antes de Salmos. Jó, capítulo 1. Encontrando aí o capítulo 1, busque os versos 13 e faremos essa leitura até o verso 22. É uma leitura um tanto quanto extensiva, mas se faz necessário para comunicarmos escrito assim está: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só escapei eu para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Feche seus olhos. Pai Santo, Deus bendito, obrigado pelo rico privilégio que o Senhor nos concedeu nessa noite, de subir à tua casa. E aqui reunidos, Deus, já entoamos louvores ao teu nome. Já te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos. Não que o Senhor precisasse disso, mas que enquanto fazíamos isso, a nossa alma se enchia de júbilo e o nosso coração de alegria. Enquanto estávamos reunidos aqui, Senhor, já fizemos oração de adoração, de agradecimento e engrandecimento do teu nome.
não porque o Senhor precisasse disso, mas é que enquanto orávamos em adoração e em gratidão, o nosso coração se enchia de alegria. Enquanto estávamos reunidos aqui, ofertamos em adoração ao seu nome, não porque o Senhor precise do nosso dízimo e da nossa oferta, porque a Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Diz mais, o Senhor é o dono de tudo e de todos. Mas é que enquanto nós fazíamos isso, nós enchíamos de alegria. A nossa alma fica jubilosa, porque podemos cooperar, colaborar, contribuir com essa obra que um dia nos alcançou. E agora, enquanto estamos aqui dentro, fala ao nosso coração, porque estamos desejosos de ouvir o Senhor falar ao nosso coração agora, através dessa palavra que acabamos de ler. E rogamos que por iluminação e orientação do Teu Santo Espírito, ao caminharmos pelas Sagradas Escrituras, possamos dizer de novo que o nosso coração está alegre, a nossa alma jubilosa, porque o Senhor falou conosco através da palavra. É o que pedimos, agradecidos e confiados, não por méritos nossos, mas por mérito de Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Jó, o servo sofredor, um homem que era, sem sombra de dúvida, o mais rico do Oriente. Pensa então em um homem que não passava falta de nada, em um homem que tinha sempre a sua casa cheia, um homem que tinha sempre em volta de si pessoas, porque ele alcançara um local de destaque. E é bem verdade que quando nós alcançamos algum local ou algum lugar de destaque, e por estar nesse lugar ou nesse local temos algum privilégio, ou podemos servir a alguém, em volta de nós sempre terá muita gente. Fato é de que um dia, esse homem deitou a cabeça no seu travesseiro e dormiu o sono do justo. Mas ao despertar, ao raiar do sol do novo dia, junto com esse novo dia, chega consigo também novas realidades. E é interessante nós frisarmos isso, porque estamos diante de um texto que está trazendo aqui à tona a história de um homem que era o mais rico. E o texto está dizendo isso, que ele tinha caravanas e mais caravanas de camelos. Então nós poderemos dizer de que Jó era, naqueles dias, e se fosse nos dias de hoje, o dono de uma transportadora. Sim, porque os camelos serviam para carregar cargas. E a vantagem que Jó tinha é que os seus camelos eram alugados para fazerem longas viagens, por ser um animal de força e de resistência, para atravessar o deserto. Então Jó alugava também esses jumentos, ou melhor, esses animais, camelos, para essas viagens longas. Mas o texto diz também que ele tinha jumentos, muitos jumentos. Então Jó também alugava jumentos para fazerem pequenas viagens, porque os jumentos é um animal forte, um animal resistente, não para grandes viagens como os camelos. O fato é de que um belo dia, não só os jumentos, mas também os camelos se foram. Pensa então que esse homem, esse grande empresário da área de transporte, da área de cargas, da área de lazer, agora não tem mais os seus camelos e não tem mais os seus jumentos. Parece que essa notícia chega ao ouvido de Jó, e Jó não tem tempo nem de se recuperar da notícia. Logo, ao terminar essa fala, entra o segundo mensageiro. E pasme, o segundo mensageiro está trazendo novas.
que não são boas, muito pelo contrário, são ruins. Agora, os mensageiros vão falar do rebanho, vão falar das ovelhas. E então Jó também tinha ovelhas, pastor Marco, tinha. E tinha junta de bois, tinha também. Estavam lavrando a terra. Jó era empresário também, da área da agricultura. Jó era empresário também, da linha ou da área têxtil, ovelhas, lã. Pensa, perdeu. E tem um dito popular que diz que nada do que está ruim pode piorar. Quando esse mensageiro que escapou está terminando de dar a notícia, chega outro mensageiro. E o outro mensageiro vai falar exatamente dos camelos que foram levados, porque os caldeus se dividiram em 3 grupos. Mas não acaba aí, porque quando esse mensageiro está trazendo essas notícias, vem uma notícia pior ainda, que é de alguém trazendo para ele, para Jó, a notícia que talvez nenhum pai, nenhuma mãe queria receber. Os filhos morreram, e morreram todos. Diz o texto que os filhos estavam reunidos na casa do primogênito. Começa assim e termina assim. E ali na casa desses primogênitos eles estão comendo, eles estão bebendo, eles estão se divertindo. De repente bate um vento e o texto diz, nos 4 cantos da casa, a casa cai, morreram todos. Vamos comigo rapidinho na sala do Jó. E tente imaginar o que esse homem agora está vivendo. Sem bens, sem riquezas. E agora, tendo que velar 10 filhos dentro de uma casa e de uma só vez. Pensa então, que agora ele está olhando para o caixão do primogênito. E discorrendo todos os caixões, um a um, até chegar o mais novo, o caçula. Que dia inimaginável é o dia que Jó está vivendo. É o dia que o texto expôs para nós. É o dia que talvez nenhum ser humano está preparado para enfrentar e passar. Mas o Jó, diz a Bíblia, que enfrentou. E é interessante frisar de que esses dias que Jó enfrentou essa notícia, e muito provavelmente o sepultamento deve ter acontecido no outro dia, no segundo dia. Então, no mínimo 2 dias, em que eu acredito que Jó não teve forças nem para chorar. Jó não teve forças nem para gritar, ai. Mas ele está passando por esse dia. E o pior, que o texto vai seguir, e vai dizer ainda, que os amigos de Jó, quando se apresenta a ele, é para o acusar, porque vão atribuir ao momento que Jó está vivendo, passando, como se fosse pecado. E o que é pior, agora Jó não tem mais a mulher, a esposa. Ela disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó agora não tem mais bens, não tem mais filhos, a família se desfez, a mulher foi embora. Os amigos que restaram vieram para o acusar. E para piorar, a saúde do Jó começa a se esvair. Diz a Bíblia que Jó tinha rapado o cabelo, rasgado as vestes, cingido o seu corpo em humilhação com panos de saco, jogado sobre si cinzas. Mas de repente, a saúde do Jó também vai embora. Agora Jó não tem mais unha, e para coçar a sua pele, que estava sendo comida pela lepra, ele precisou de um companheiro, de um amigo, um caco de telha, que enquanto ele coçava, rapava, pedaço de carnes se desfazendo do seu corpo, que agora está apodrecendo, Jó está num estado de decomposição.
aonde sangue e pus está sobre o seu corpo, as pessoas passam por ele e fecham, tampam o nariz para não sentir o odor, já está fedendo, está podre, as pessoas passam por ele e meneiam a cabeça, os seus amigos, os seus parentes, todos fugiram. O Jó agora está enfrentando e vivendo esse dia. Mas é nesse dia ruim, é nesse dia de luto, de dor, de abandono, de desespero, que Jó vai nos dar lições de suma importância para a nossa vida. A Bíblia vai dizer de que nós somos o templo do Espírito Santo. Logo, entendemos que um cômodo ou um templo, ele tem 4 cantos. E se olharmos nesses 4 cantos, existem 4 colunas, 4 pilares que sustentam, que dão apoio, que dão base para que toda a casa fique de pé. Então eu queria caminhar contigo nessa noite, dentro de um seguinte tema: 4 pilares que sustentam uma casa. 4 pilares que sustentam uma casa. O primeiro pilar é o pilar familiar. Pensa, quando tudo está bem na família, céu de brigadeiro, a gente fica bem. Comigo é assim, eu não sei contigo. Andávamos aflitos uns 2 anos atrás, por causa da saúde do nosso neto. E ele era muito alérgico, então estava fazendo muitos exames e aquilo nos angustiava, aquilo nos afligia. E a tensão tomou conta da nossa casa, da nossa família, porque o nosso neto estava muito doente e nós não tínhamos um diagnóstico. A família estava abalada, estava atordoada, porque nós queríamos saber, nós buscávamos respostas para entender e para, a partir de um diagnóstico, começar o tratamento, como foi feito. Mas que enquanto esse problema não se resolvia, a nossa casa, a nossa família ficou abalada. Talvez seja assim também na sua casa, na sua família. Quando de repente um diagnóstico chega, e aí aquilo não é o que você esperava, não é o que você buscava, não é o que você queria, e aquilo te abala, aquilo mexe com as suas estruturas, e não é para ser diferente não, está certo sim. O segundo pilar é o financeiro. E é outro pilar que abala tudo. Há um tempo atrás, eu era diácono na igreja de Saracuruna. E aí eu fui procurado por uma irmã. Nós trabalhávamos com programação de casais na igreja. E a irmã me chamou, falou: meu irmão, eu tenho uma coisa para falar, eu quero desabafar, eu preciso falar. E aí eu falei assim: se for sério, a senhora pode falar comigo. Mas se for muito sério, a senhora tem que falar com o pastor. Ela falou assim: nem é sério, nem é muito sério. É seríssimo. Aí eu falei: então a senhora tem que falar com Deus. Ela falou assim: eu tenho falado, mas eu quero abrir meu coração, quero botar para fora, eu preciso esvaziar meu coração. E aí eu disse: pode falar. E ela começou a contar que a gente já estávamos casados aí há
42 anos. E eu tenho sentido um distanciamento. E eu tenho reparado que algumas coisas têm mudado dentro de casa. E eu falei assim, conta mais. Aí ela falou, eu acho que eu estou sendo traída. Aí eu falei, eu conheço muito seu esposo, porque desde criança eu via ele, e ele não era evangélico, mas um homem do caráter ilibado, que o testemunho chegava primeiro que ele, as pessoas nunca viu ele em porta de barraca, nunca teve um problema com o vizinho, nada. E aí eu falei, mas como é que a senhora chegou? Aí ela disse assim, eu tenho reparado, tem algumas coisas que é de casal e eu tenho visto que não está acontecendo, e não dá para falar, mas eu sei que está me traindo. Falei, minha irmã, vamos orar? E a gente vai orar, e Deus vai dar direção. Aí a gente orou. E quando eu terminei de orar, eu falei com ela assim, como é que a senhora começou a observar isso? Aí ela falou algo que eu não tinha dito antes. Ela disse assim, ele perdeu o emprego na Light, 19 anos, tinha dado um problema na Light, eu não lembro o que foi, que ela demitiu. E quem trabalhava na Light há 20 anos atrás, tinha um status, eletricista da Light era o cara. Aí ela mandou, né, ele ficou desempregado, e eu reparei que dentro de casa a gente começou a ter problema. Aí eu falei, a senhora não me deu essa informação, ele está desempregado? Ela falou assim, tá, mas ele não sabe que eu sei. Eu falei, ué, como é que ele ficou desempregado e a senhora não sabe e ele não sabe? Ela falou assim, já tem uns 4 meses que ele foi demitido. Eu estou esperando ele contar, mas ele não contou. Só que tem pessoas muito próximas da nossa família que perdeu o emprego também, e as esposas já falaram que o marido foi desempregado e falou que ele também está. Eu falei, por que a senhora acha que ele está traindo? Ela diz assim, ele sai de casa todo dia, no mesmo horário, pega o trem lá fora, 6 horas da manhã, e vai para o trabalho. Aí eu falei, irmã, eu não sei se eu tenho maturidade para dar um conselho para a irmã, mas a senhora está me dizendo que esse esposo, que já está quase 42 anos casado, está traindo a senhora porque ele sai de casa às 6 horas da manhã, 5 e pouco, 6 horas da manhã, pega o trem e faz o trajeto que fazia por 19 anos quando trabalhava na empresa. É uma acusação grave. Aí ela falou, e o que você quer que eu faça? Aí eu falei, agora deu ruim. Aí, capitão, falei para ela, segue ele, deixa ele sair. Quando ele sair, a senhora sai atrás. Ele vai pegar o trem, a senhora pega também. E não vai dar para ele ver, porque a estação tem muita gente. Aí ela falou, mas fica difícil de eu sair de casa junto com ele, porque ele sai, a rua grande, era na reta que ele morava, perto da estação, e se olhasse para trás ia ver ela. Eu falei, mas a senhora levanta, a senhora faz o café dele, ele sai, e a senhora já sai atrás e dá um jeito. E pensei, meu Deus, se esse rapaz estiver traindo essa mulher, vai dar um problema. Mas eu confiava demais na índole dele. E aí passou uns 15 dias. Ela me chamou para conversar. Eu dirigia a reunião de oração na igreja. E aí eu era diácono, eu chegava cedo, abria a igreja
e ajeitava as coisas e tal. Eu estava lá me preparando e ela chegou, sorrisão no rosto, falou: sabia que eu ia te encontrar aqui. Aí eu falei: aqui é a minha segunda casa. Ela falou assim: estou com vergonha de mim. Falei: por quê, irmã? Ela falou: eu segui ele. Falei: seguiu? Segui. E aí? Ela falou: ele desceu em São Cristóvão e eu desci também. Daí a pouco eu reparei que dentro do trem ele comprou um jornal. Naquele tempo tinha os classificados, as pessoas desempregadas, só quem tem mais de 50 que pegou essa leva. Aí, Julinha, as pessoas desempregadas compravam um jornal, ia na página dos classificados e começava a listar os endereços que eram mais perto, as empresas que agradavam, e saía para procurar emprego. E aí ela falou que observou que ele se sentou na estação e começou a olhar. E nada aconteceu. Passou um trem para lá, passou outro para Central, passou outro para Deodoro, e ela viu, quando ela olhou, já era 9 horas da manhã. E aí ela resolveu chegar até ele. E ela falou que quando ela botou a mão no ombro dele, ele tomou um susto. Ele não imaginava nunca que ela ia estar lá. E ela botou a mão no ombro dele, e ele com um classificado na mão, ela falou assim: tudo bem? Aí ele disse: o que você está fazendo aqui? Ela falou assim: eu precisei vir atrás de você, eu tô angustiada. Aí ele disse assim: eu perdi o emprego, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. E ela pegou e falou: então levanta e vamos para casa, e Deus vai cuidar de tudo. Quando a finança começa a dar ruim dentro de casa, tem casamentos que se desfaz. Talvez você já ouviu alguma história assim. Por quê? Porque acabou o dinheiro, o recurso. O Jó não só experimenta o dissabor de perder a família, como também de perder o recurso, a finança. Para piorar, o Jó agora está vivendo às margens da sociedade, só, abandonado, sentado em um moturo. Vendo a sua vida se esvair das suas mãos, sem recurso para comprar uma atadura, sem recursos para comprar um espaladrapo. Terceiro pilar é a saúde. Quando a nossa saúde está ruim, a gente treme. Contei de uma experiência agora no final do ano, para o começo do ano, né? Que eu tomei um susto lá, com um diagnóstico lá meio torto, meio tonto, e eu precisei refazer ressonância, alguns exames. Mas eu vivi dias difíceis, até eu pegar aquele resultado daquele exame. E sabe de uma? Eu virei médico. Quando eu peguei o resultado, peguei numa quarta-feira, pastor. Sabe quando era o médico? Na segunda. Tu acha que eu ia ficar com aquele resultado guardado em casa? É ruim. Internet na mão. Há um nome, né, que é pra gente não entender mesmo, né? Aí, primeiro dicionário, para decifrar o que era aquilo. Depois lançava ali e aí vinha. Pá. No final de tudo eu entendi que não estava tão ruim assim. Mas sabia que lá em casa ficou ruim. Eu não sei se eles tinham medo de eu morrer e elas ficarem sozinhas,
Mas eu estava sendo tratado, que eu vou falar para você. Pudim, pastor, eu falei, isso é para me matar logo. Se tiver com problema de diabetes, quase todo dia tinha um. Mas eu gosto. A minha família toda, não é muito. De sangue agora, já como eu disse, só tenho 2 irmãs de sangue. Eu sou adotado, eu tenho mais 4 irmãos adotados. Mas todos eles estavam preocupados comigo. A tal ponto de, às vezes até para mim querer fazer um trabalho que é rotineiro meu, não faz isso, não faz aquilo, não sei o quê. Eu falei, peraí, irmão, eu estou vivo ainda. E aí, a minha saúde estava abalada, a minha família ficou abalada também. Mas o 4º e último pilar que sustenta uma casa é o da adoração. Eu li, você leu, no versículo, eu vou ler de novo, é 19, ou melhor, o 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode faltar família, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, mas não deixe faltar adoração, porque é a adoração que rasga os céus em nosso favor. Cadê os adoradores? Tem adorador aí? Aleluias, por quê? Porque Deus formou e levantou reis, levantou profetas, levantou sacerdotes, levantou levitas, mas adorador não. Diz a Bíblia que os adoradores, ou melhor, os verdadeiros adoradores, esses eles procuram, e se você é um deles, louvado seja Deus, porque Ele achou aqueles a quem Ele procurava. Eu e você, nós somos os adoradores de Deus. E é por isso que a irmã Maria José, quando louvava a Deus aqui, há 15 dias atrás, ela disse, eu estou sem visão, mas eu sou adoradora. É por isso, Dulcineia, que você está de pé, porque a tua adoração sustentou a tua vida. Que a nossa adoração estremeça esse lugar, assim como a adoração daqueles serafins estremeceram os tempos, segundo Isaías, que disse, os serafins estão louvando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e diz a Bíblia, que enquanto eles adoravam ao Senhor, o templo se moveu, os limiares balançaram, a adoração de Silas e de Paulo fez com que a cadeia onde eles estavam tremesse, o chão se abrisse. Por quê? Porque a adoração chegou até o trono de Deus. Eu quero te desafiar. Está desempregado, está faltando dinheiro, a saúde não está boa, os amigos foram embora, a família te abandonou. Não deixe faltar a adoração, porque o meu Deus, segundo fez na vida de Jó, pode fazer na sua vida também. Mas Ele só vai fazer na vida daqueles que forem os verdadeiros adoradores. Por que verdadeiros? Porque o texto de João vai dizer que é a verdadeira adoração. Porque tem pessoas que vêm à igreja, se assentam do nosso lado, levantam as mãos, cantam louvores ao Senhor, mas não o adoram em espírito e em verdade e de verdade. Que a nossa adoração seja verdadeira, a tal ponto de fazer a terra tremer, os limiares dessa casa se abalar. E nós, os adoradores do Senhor, sermos honrados em terra, para que todos aqueles que um dia desdenharam possam olhar para nós e dizer, ainda está de pé? Sim, eu estou de pé, porque eu sou adorador. Eu, quando cheguei na igreja, a igreja tem muitos Luiz, e aí então eu estava fazendo a distinção de quem era esse Luiz, aquele Luiz, e aí o irmão Luiz ali disse assim, eu sou o Luiz adorador. E eu não sei se a igreja chama ele assim, mas eu aprendi a chamar ele de Luiz adorador, para distinguir. Mas quando a gente diz que nós somos adoradores, nós estamos movendo os céus em nosso favor.
que a nossa adoração suba como um aroma suave até o trono de glória, e desse trono desça para a nossa vida o milagre que nós precisamos, a resposta que nós estamos pedindo, o sinal que nós estamos buscando. Por quê, pastor? Porque a adoração verdadeira abre portas aonde não tem porta. A adoração verdadeira faz o milagre acontecer, porque a mão de Deus se move conforme a nossa adoração. Eu sou adorador, você é adorador, você é uma adoradora. A igreja de Cristo Jesus, ela é adoradora. E se nós pudéssemos, nós ia cantar pelo menos esse refrão. Da Fernanda Brum, não, como é que é o nome? Da Estela. Adorador. Assim Deus me formou. Adorador. Assim Deus te formou. Nada poderá calar a voz de um adorador. Se coloque de pé.